Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Olha nós aqui de novo, a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, para mais uma porção da palavra de Deus, nesse nosso propósito que estamos estudando o livro dos Provérbios. Hoje são 28 de outubro de 2024. Iremos fazer uma rápida meditação no capítulo de número 28. E antes, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, que também, por incrível que pareça, composto por 28 versículos. Eu vou ler aqui e você lê atentamente na sua Bíblia. Antes da leitura, eu já sou grata a Deus pela vida de todos que estão conosco nessa caminhada, nesse propósito, estudando o livro de Provérbios, um capítulo por dia, uma leitura sequenciada para a glória de Deus, isso para maior aprendizado nosso, eleva espiritual e a glória do nome do Senhor. E você que acabou de chegar, você chegou no lugar certo. Esse é o canal da evangelista Zenaide do Nascimento Silva, que tem como propósito anunciar a palavra de Deus. Essa palavra que cura, salva, liberta, transforma e leva o homem e a mulher para os céus. Vamos ler a poderosa palavra de Deus atentamente. Capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como a chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei e louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entende tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena, ajunta-a para os que se compadecem do pobre. Compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um caminho mau, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias de vida. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos,
mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, aí estão os 28 versículos do capítulo de número 28. Nós iremos fazer uma rápida meditação no verso de número 20. Assim escreveu o sábio Salomão: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. E o título para o vídeo de hoje: o homem sábio é fiel a Deus. Graças a Deus. Verdade, meus queridos e amados irmãos, o homem que usa de sabedoria, ele é uma pessoa fiel ao Senhor. Porque assim escreveu um dos apóstolos, né? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, o segredo para ser abençoado, para tomar posse de todas as bênçãos do Senhor que Ele conquistou para nós, que estão reservadas para nós, é sermos fiéis ao Senhor. O Senhor, Ele não calcula o tamanho da minha e da sua fidelidade. Ele quer que nós sejamos fiéis por inteiro. Nós vimos na Bíblia Sagrada, na questão da oferta, muitos ricões chegaram e depositaram grandes quantias na salva, né? Mas depois interrogaram ao mestre sobre a maior oferta e ele com toda clareza declarou: a maior oferta foi da viúva que deu tudo o que ela tinha. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos fiéis a Ele em tudo. É isso que Deus requer de mim e de você. Quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 12, nós vimos Deus fazendo promessa a Abraão, que até então era chamado de Abrão, mas Deus o chama e faz promessas para ele, dando uma ordem: Abrão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma bênção. E assim Abraão procedeu. Ele obedeceu à voz do Senhor, foi fiel ao Senhor e saiu, deixando tudo o que tinha para trás, levou os seus animais, mais terras e familiares, ele deixou para trás, levando consigo somente a sua esposa e ainda levou também o seu sobrinho Ló, mas não era para ter levado. A ordem de Deus foi para deixar tudo, né? Para sair do meio da parentela. E Deus abençoou Abraão poderosamente. Nós vimos isso pela Bíblia Sagrada, que Abraão foi um homem muito próspero, possuidor de muitas riquezas, porque o prazer de Deus é abençoar o homem e a mulher
que é fiel a Ele. Graças a Deus. Quando nós prosseguimos lendo a palavra de Deus, nós encontramos também José. José foi aquele rapazinho que foi perseguido, vendido pelos seus irmãos para o Egito, mas José, ele perseverou na sua fidelidade e sinceridade diante de Deus, e Deus o fez governador do Egito. Graças a Deus. Ao discorrer, meus queridos, da leitura da Bíblia Sagrada, nós vimos também Jó, que também foi um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente. Mas Jó passou por várias provações, chegou ao ponto de perder tudo quanto tinha. Deus assim o permitiu, que o inimigo tomasse tudo dele, reservando tão somente a vida de Jó. Mas Jó em tudo foi provado, mas não negou a sua fidelidade diante de Deus. E quando nós já discorremos todo o livro de Jó, quando chegamos no capítulo de número 42 e o verso 12, nós vimos lá Deus abençoando Jó poderosamente, dizendo que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Por quê? Porque Deus agradou. Deus viu sinceridade e fidelidade na pessoa de Jó, e Deus assim o recompensou de forma maravilhosa. Portanto, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, quer ser rico, quer ser abençoado abundantemente, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque Ele está pronto a abençoar a todas as pessoas que assim se dispuserem a obedecer a sua palavra. Deus, Ele sempre quis o melhor para o seu povo aqui na face da terra, porque escreveu Isaías, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, o melhor que existe nessa terra está reservado para todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Basta tão somente nós obedecer a palavra de Deus e sermos fiéis a Ele em tudo. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós também conhecemos a história de Davi, o pai de Salomão. Davi foi perseguido, rejeitado pelos seus próprios irmãos, mas Davi também, ele procurou obedecer a Deus, ele procurou ser fiel a Deus. Quando ele caiu no pecado com a Batsebas, ele se arrependeu. Nós vimos lá no Salmo de número 51, quando ele se prostra diante do Senhor e pede a Deus perdão, pede a Deus para não retirar o Espírito Santo da vida dele. E Deus assim reconheceu, viu o arrependimento na vida de Davi e abençoou a ele, porque ele se prontificou a se arrepender e a voltar a viver uma vida de fidelidade na presença de Deus. E Davi também foi um rei que possuiu muitas riquezas e tomou posse das bênçãos que Deus reservou para ele aqui na terra e também lá nos céus, porque Davi, diante da fé que ele tinha, obediência e humildade diante de Deus, ele ficou reconhecido como homem segundo o meu coração, ou seja, o homem segundo o coração de Deus. Graças a Deus. Depois então, meus queridos, surge o Salomão, filho de Davi, que foi o seu sucessor. Quando Deus ia introduzi-lo no trono, Deus apareceu a Salomão e se prontificou, como nós já falamos em outros vídeos anteriores, falando para Salomão que estava pronto para entregar a ele tudo quanto ele o pedisse. E Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus agradou tanto de Salomão lhe pedir sabedoria, que ele disse: olha, te darei sabedoria, mas como você não me pediu riquezas, também vou te dar riquezas, vou te abençoar. Você será o homem mais sábio e também o homem mais rico da face da terra.
Deus, ele agrada, meus queridos, da minha e da sua sinceridade, da minha e da sua fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é um fruto do Espírito. E também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que nós estejamos orando ao Senhor, buscando do Senhor a força, a graça e a sabedoria, para que nós sejamos fiéis a Ele em tudo, meus queridos. Sejamos fiéis ao nosso Deus em tudo, porque assim Ele se agradará de nós e nos encherá de bênçãos para a glória e para a honra do nome dele mesmo. Graças a Deus. Quando nós lemos os Salmos de número 23, meus queridos, que é um salmo também de Davi, né? É um salmo de Davi, onde Davi assim então escreveu no momento de aperto que ele estava passando. Mas Davi, ele não abaixou a cabeça, não se prostrou e não se viu por vencido, mas ele declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando chega no verso de número 6, que é o último verso do Salmo de número 23, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que isso? As bênçãos do Senhor, elas nos seguem. Não é necessário que eu e você, que ninguém saia correndo atrás da bênção, porque a Bíblia, ela nos garante nos Salmos de número 23 e o verso de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, para todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Por isso, meu querido, minha querida, jovem, senhor, senhora, se coloca na presença de Deus e se prontifica a tão somente obedecer a palavra e ser fiel ao Senhor. E as bênçãos do Senhor te alcançarão. Sabe por quê? Porque Deus, ele não, para ele agir, não depende de estado geográfico, porque sendo ele onipotente, onisciente e onipresente, como ser onipresente, ele está em todos os lugares. Como onipotente, ele pode todas as coisas. E como onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, para ele nos abençoar, basta tão somente nós crermos nele e nos colocar na presença dele com um coração puro, sincero, quebrantado, e as bênçãos dele nos seguirão. Olha, meu querido, não é difícil ser abençoado por Deus. Basta tão somente se colocar na posição e prontificar a ser fiel a Ele. E ele simplifica tanto a coisa que ele chega a dizer: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, neste dia, meu querido, eu quero te convidar, te encorajar. Seja fiel ao Senhor. Nesse pouco que Ele tem te dado, você serve a Deus, você já congrega. Então, seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Seja um ofertante na casa do Senhor. Seja um dizimista fiel na casa do Senhor. Mas é dizimista. Não é, porque às vezes a pessoa não é nem ofertante nem dizimista. Recebe, vamos colocar, um salário mínimo, que é R$ 1.412, vai lá e dá R$ 100 de dízimo. Isso não é nem dízimo nem oferta. É preciso que o dízimo seja 10% fechado. E a oferta, aí agora é como o apóstolo Paulo escreveu: cada um oferte segundo propôs o seu coração. A oferta você que vai decidir, juntamente com o teu coração. Porque dízimo é fidelidade e oferta é gratidão. Então, meu querido e minha querida irmã, você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoado abundantemente com as bênçãos do Senhor? Então, seja fiel ao Senhor e seja também grato ao Senhor. E todas as bênçãos do Senhor te alcançarão, sem ser necessário você estar correndo de um lado para o outro. Amém? Também nesse dia eu ainda quero mais uma vez dizer
que eu estou feliz com o meu Deus, eu sou feliz com o meu Deus pela grande bênção que Ele realizou em nosso meio neste final de semana, na nossa festa unificada, onde nós comemoramos o 50º aniversário do templo, o 49º aniversário do Departamento de Senhoras, cujo o nome do departamento é Embaixadoras de Sião. 49 anos de oração, 49 anos de busca, de joelho, de jejum, de choro, de lágrimas. E Deus tem respondido às nossas orações. Grandes coisas fez o Senhor por nós nesse decorrer desses 50 anos de ministério da Igreja Cruzada Cristã Pentecostal aqui em Santa Maria da Vitória e 49 anos de oração. E também 18 anos que foi levantado o grupo de varões, cujo nome é Os Levitas, que tem por presidente do grupo o pastor presidente desse campo e também diretor executivo, diretor financeiro da convenção, José Nilson Alves do Nascimento. É esse o nosso pastor José Nilson Alves do Nascimento. Na festa também marcou presente o pastor presidente da convenção, José Pereira Barbosa, da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, que nos trouxe um ensino maravilhoso ontem pela manhã, nos ensinando sobre o arrebatamento da igreja. E no sábado também esteve presente o diretor executivo, pastor Anderson Corte, que também é daqui de Santa Maria da Vitória, e é membro do colegiado superior, né, com a função de diretor executivo, também é dirigente de uma congregação na Igreja Cruzada aqui em Santa Maria da Vitória, e a presença marcante também do pastor Paulo Henrique, que é conselheiro fiscal também da convenção, da cidade de Águas Lindas, Goiás, né, que fica em divisa com o DF. E foi uma bênção, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. A presença de Deus foi real. Faltou apenas do colegiado o vice-presidente da convenção, pastor Dejaí Nunes, que reside em Brasília, também é pastor presidente do campo lá, dirigente da igreja sede, do campo sede. Não pôde vir porque estava em festa também, mas foi uma bênção. Além dos nossos líderes do colegiado superior, tínhamos vários outros pastores das congregações, de igrejas co-irmãs, muitos obreiros, e foi uma bênção. Nós estamos felizes. E como chave de ouro, o Senhor confirmou salvação de 3 almas. Houve festa nos céus, meus queridos. Por isso nós estamos felizes. A nossa gratidão pelo seu amor, pelo seu carinho, pelas suas orações, pela companhia. Nosso muito obrigado. E vamos prosseguir estudando a palavra de Deus. Amanhã estaremos estudando o capítulo de número 29. E ainda quero retornar a fazer uma observação. Quando no vídeo de ontem, devido às muitas atividades que nós tínhamos, após o término do estudo bíblico, eu fui até a secretaria da igreja, gravei o vídeo e, devido à atenção de muitas outras atividades, almoço para servir o povo, enfim, eu cometi um engano, pronunciando que nós estamos no ano 2027, mas não, foi porque estudamos o capítulo 27 no dia 27 de outubro, mas é outubro de 2024. 2027 só daqui 3 anos, para quem estiver aqui nessa terra. E se nós não estivermos aqui, nós estaremos na glória, lá no céu de luz com Jesus. E é só maravilhas. Então, meus queridos, meu muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade, se inscreva, compartilhe, aperte as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe com quantas pessoas você quiser e vamos juntos estudar a palavra de Deus e aprender mais e também compartilhar o que é bom
para com outras pessoas necessitadas. Amém. Meu muito obrigada. Ore comigo. Pai querido, Pai eterno, neste momento, Deus, eu te louvo, te agradeço, te exalto. Bendigo, Deus, o teu santo nome, porque o Senhor é lindo, poderoso, majestoso, glorioso. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhores dos senhores. Pai querido, Pai amado, sou grato a Ti por tudo, Senhor. Também suplico o Teu perdão, a Tua graça e as Tuas misericórdias. E te peço, meu Deus amado, que o Senhor visite esse meu irmão, minha irmã que está do outro lado. Esta jovem, este jovem, meu Deus, que estão precisando, meu Deus, de força e de graça para ser fiéis a Ti, Senhor. Para servir a Ti, meu Deus, com sinceridade. Pai, alcança esses corações sedentos e ajude, Senhor. Nos fortalece, nos guarda, nos guia e leva essa semente, meu Deus, a corações sedentos e que elas encontrem uma terra fértil, que venha germinar, que venha nascer e crescer e frutificar, Pai, meu Deus, e prosperar. Deus, eu peço a Ti e te agradeço. Tudo na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.